Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui com vocês mais uma vez e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu acho muito interessante para quem está começando a fazer programação, que é a ferramenta do Tinkercad, e eu vou mostrar também como fazer a primeira ligação e o primeiro trecho de programação ali dentro do Tinkercad, como que a gente vai utilizar dentro dele, tá? Então o que que você vai fazer? E antes aí, pessoal, da gente começar, não se esquece de inscrever-se aqui no canal, não esquece de dar um like, de comentar se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira aprender sobre o microcontrolador, tá? Para que a gente possa preparar e manter o canal funcionando tranquilamente. Mas vamos lá, você vai abrir aqui, né, o nosso Google e você vai pesquisar aqui pelo tinkercad.com, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para vocês e vamos deslogar aqui só para vocês verem como é que funciona. Melhor do que isso, vamos abrir aqui uma janela anônima, né, para a gente poder começar tudo desde o começo, né? Vamos procurar aqui por Tinkercad. O primeiro item que aparecer aqui para vocês é o item aqui que a gente vai utilizar, tinkercad.create3d, é o tinkercad.com. Tá? Essa é uma ferramenta da própria Autodesk, então é a mesma empresa aí que fornece o AutoCAD, o Inventor, o Fusion 360, né? Então é a mesma empresa, ela fornece esse software aqui, ele é um software que na verdade ele roda online, então você não precisa baixar, você não precisa instalar, você vai usar ele direto no navegador, e ele tem algumas funções, ele permite você criar alguns objetos, ele permite você fazer alguns esquemas elétricos, utilizar alguma programação com Arduino. Aí a gente vai fazer justamente isso. Então, quando você entra aqui na janela, na guia anônima, você vem, primeira vez, se for o seu primeiro acesso, você vai clicar aqui no inscrever-se. E aí ele vai perguntar se você quer usar alguma conta de aluno, se você vai entrar em alguma turma que já existe, se você vai na escola, você vai criar alguma turma, né, para os professores, ou se você quiser, você vem aqui criar uma conta pessoal. Tá? E aí você vai clicar no criar uma conta, você pode entrar com seu e-mail, você pode entrar com acesso do Google, ou se você fizer uso de alguma conta Apple, você pode entrar com sua própria conta Apple, ele já facilita aí a parte da inscrição. Bom, no nosso caso aqui, seria entrar com e-mail, né, ou entrar com Google, ou qualquer coisa assim, tá? Esse daqui seria a forma de você logar. Eu vou voltar aqui para a minha janela do Tinkercad e vou acessar aqui com a minha conta da Google mesmo, tá? Então ele vai abrir já aqui para mim a conta que eu já utilizo, tá? Então quando você vem na primeira vez, você vem aqui em projetos, você vai ter como criar os seus projetos. Então olha só, ele fornece para você a capacidade de você criar projetos 3D, capacidade de criar projetos de circuitos e projetos de blocos de código, tá? Esse blocos de código eu utilizei bem pouco, né, sobre ele. 3D eu já fiz algumas brincadeiras, algumas coisinhas diferentes, mas o que eu mais utilizei foi a parte de circuitos, tá? Então eu vou criar aqui um circuito. Vamos criar um circuito. Eu vou clicar aqui na opção de circuito. Então dentro aqui, ó, primeira vez que você acessar, ele vai te dar essa parte aqui, né, do circuito, tá? O que que você precisa conhecer? Na parte aqui de cima, na parte superior, você tem o nome, né? Se você clicar aqui nesse item, você pode mudar o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro projeto Arduino, que é o nome que a gente vai utilizar aqui dentro desse projeto aqui. Você tem aqui na parte de baixo, né, essa área cinza é a área onde você pode colocar os seus objetos. Então a gente vai colocar todos os nossos componentes eletrônicos, né, que a gente vai simular, a gente vai colocar esses componentes aqui dentro mesmo. Do lado direito, você vai encontrar essa barra aqui com todos os dispositivos, né, então a gente pode localizar, né, os componentes, ele está separado aqui por componentes básico e todos. Se você quiser, você pode pegar o básico, quais são os Arduinos que ele tem aqui disponível. Já tem aqui alguns equipamentos que já estão prontos para a gente utilizar, né? Então, o que que a gente vai usar aqui? Eu já vou aproveitar, dentro aqui da componentes Arduino, eu já vou pegar aqui o primeiro, né, esse modelo aqui piscar, tá? Eu vou pegar esse primeiro elemento que ele já vai trazer para a gente toda a ligação que a gente precisa para poder fazer o uso, né, da nossa eletrônica, tá? Então, para que a gente não precise perder muito tempo, a gente já vai conseguir fazer uso da nossa eletrônica a partir daqui. Então, o que que ele tem?
Essa daqui é a plaquinha do Arduino, eu havia mostrado para vocês no Arduino Uno, eu mostrei para vocês no nosso último vídeo, e nele você vai encontrar todos esses elementos aqui. Então você tem aqui a parte de I/O, reset, os 5 volts, o GND, tensão de entrada, a entrada analógica que é do A0 até o A5, a gente tem aqui os sinais digitais que a gente pode utilizar, de entrada e saída digital e também a saída de PWM, e no pino 13 já está conectado, né, um resistor, né, que é um resistor de 220 ohms, e também aqui está conectado o nosso LED. Né? Então a gente consegue controlar o estado desse LED através dessa programação. Quando você clica aqui no Arduino, você pode vir aqui na opção de código, né? E aí ele vai abrir para nós a parte da programação que a gente utiliza para ligar ou desligar esse LED. Tá? Então quando a gente faz aqui a primeira vez, tá? Ele já vem com esse código, né, que é o código, né, do Arduino, feito em bloco. Tá? Aqui dentro do Tinkercad a gente consegue fazer a programação utilizando esses blocos. Se você aprendeu em algum momento, ou se tiver interesse, você consegue utilizar isso daqui para você programar com o Scratch, né? A mesma linguagem de programação do Scratch. Você tem aqui os blocos, você tem um loop para sempre, você tem um comentário, você tem um definir LED, você tem toda essa configuração. Nós não vamos trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar aqui, né? Vamos trocar aqui para texto. Então vamos continuar aqui. Ele vem o texto, tá? Que é um código de programação em C++, onde a gente consegue fazer a programação daquilo que a gente quer. Eu vou aumentar aqui um pouco a nossa letra, tá? Vou passar ela para média, deixa eu ver. Deixar ela grande aqui para ficar legal da gente enxergar, tá? Então vamos vir para cá. Vamos deixar aqui o nosso programa e o nosso LED aqui montado dessa forma, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês na questão do LED? A gente vai ligar esse LED, a gente vai colocar esse LED para funcionar, tá? E ele já tem até um grupo aqui, um programa pronto para que a gente possa utilizar, tá? Bom, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou apagar todo esse código aqui, ó, só para vocês entenderem, que eu vou mostrar como que se dá a criação de todo esse código aqui, tá? Essa daqui que esse código, né, que vocês estão vendo nesse momento, é o código necessário para a gente fazer o Arduino funcionar, tá? Então, a primeira coisa que eu acho interessante vocês começarem a criar na cabeça de vocês é que o Arduino, né, ele, por ser um microcontrolador, ele trabalha num esquema de programação que é step by step, ou seja, ele não faz uma varredura, ele não lê todo o programa e aí ele executa os sinais. Ele vai executando de acordo com o cursor. Então vamos supor, por exemplo, ele está na linha número 1, ele vai executar o comando que está na linha número 1. Ah, ele vai entrar na linha número 2, ele vai executar o comando que está na linha número 2. Ah, ele vai na linha 3, vai executar o comando que está na linha 3. E aí você já consegue ver na saída o que está acontecendo, tá? Então como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, em qualquer microcontrolador, a gente tem que fazer a definição de algumas informações, tá? E existem duas informações que é extremamente importante você ter em mente, que dentro de um microcontrolador vai haver em todos os casos. Sempre vai haver duas funções dentro da memória do controlador. A primeira função, que ela é chamada de void, é a função setup aqui, ó. Essa função setup, ela é a função onde ele só vai executar uma única vez. Então, toda vez que você ligar o Arduino na alimentação, você ligar o seu microcontrolador, energizar ele de alguma forma, ele vai rodar essa função e ela só vai ser executada uma única vez. Tá? Então, o que eu colocar aqui dentro só vai rodar uma única vez. Já por outro lado, se a gente pegar o nosso dado, né, e colocar ele dentro dessa função loop, essa é uma função que vai ser executada constantemente. Então vamos supor, eu vou criar aqui linha 1, linha 2, linha 3. O que vai acontecer? Ele vai executar linha número 1, executa essa instrução. Linha número 2, executa essa instrução. Linha número 3, executa essa instrução. Depois disso, o que ele vai fazer?
ele volta novamente para a linha número 1, e aí ele executa a linha número 1, ele volta para a linha número 2, executa a linha número 2, e aí ele vai fechar esse loop, né? Isso que é o famoso loop, ele vai fechar esse laço, onde ele vai ficar executando essas instruções consecutivamente, tá? Isso daí não vai mudar, ele vai ficar fazendo essas operações constantemente, tá? Então isso daí é uma das coisas que você precisa ter em mente, tá? E aí o que acontece? As nossas entradas e saídas aqui, né, do 0 ao 13, e até mesmo do A0 até o A5, todas são entradas digitais. A gente pode utilizar para trabalhar com sinais digitais. E aí o que acontece com o sinal digital? O sinal digital, ou como a gente chama dentro da programação, booleano, ele é um sinal que ele representa para você o estado de ligado e desligado. Tá? Então, o que eu preciso definir? Eu preciso primeiro falar, o pino 13, eu vou utilizar ele como o quê? Eu vou utilizar ele como uma entrada digital ou como uma saída digital. Eu preciso falar para dentro do meu controlador para ele saber, olha, o pino 13, neste programa, ele vai ser uma saída digital. Então eu vou sair com um sinal daqui de dentro, eu não vou receber um sinal. Tá? Ah, o pino 12 vai ser uma entrada, eu posso colocar um botão aqui para fazer alguma coisa, né? Ah, eu posso colocar no pino 11 uma entrada digital também, posso colocar no pino 10 uma saída digital. Então você tem essa possibilidade. E dentro da programação, tenha em mente que você vai definir o pino 13 como saída. Ah, ele vai mudar isso em algum momento? Não, ele não vai mudar. Toda vez que a gente chamar o pino 13, ele vai, dentro desse programa, ele vai ser uma saída digital. Ele não pode começar com uma saída e se tornar uma entrada digital. Né? Isso não é uma prática muito comum. Apesar de ser possível de realizar esse processo, isso não é uma prática muito comum de ser realizada dentro da programação. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o pino 13 como uma saída digital. Tá? Então, a gente vai ter que falar para ele que é uma saída digital. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar um comando, que é o comando pinmode, tá? E aí eu vou falar, olha, o pinmode é um comando que ele vai definir, ah, esse cara vai ser uma entrada ou esse cara ele vai ser uma saída. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, a saída 13, eu quero que seja uma saída. Então eu quero chamar como output. E ao final de todas as linhas, a gente vai colocar um ponto e vírgula, tá? É obrigatório colocar o ponto e vírgula aqui. Bom, beleza. Se eu definir esse cara aqui como uma saída, agora eu posso chamar uma instrução que vai ser uma instrução para eu executar a saída. Tá? Então, se eu quiser ligar a saída número 13, eu vou utilizar uma instrução que aciona a saída 13 e eu coloco ela para ligado ou desligado. Tá? Então, vamos começar aqui a fazer uma pequena mudança aqui. Ó. Vou colocar aqui ó, que o pino 13, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero escrever na saída, né? Digital write. Na saída número 13, eu quero colocar ela como ligada. E dentro da programação do Arduino, a gente vai utilizar em inglês high. Eu quero acionar, eu quero ligar, eu quero dar um nível lógico alto na minha saída digital. Então eu vou colocar o digital write 13 high. Tá? Bom, se eu quiser ver ele desligar, o que vai acontecer? Olha só, pensa bem. A gente está com o nosso void setup. Esse trecho de código vai ser executado uma única vez. Então eu estou no meu pino 13, como definido como uma saída, e aí logo em seguida eu mando ele ligar essa saída. Depois disso, eu vou falar para o meu controlador o seguinte, olha, eu quero que você espere um segundo. Vamos fazer aqui, ó, delay de um segundo. Quando a gente utiliza a instrução delay, a gente tem que escrever a quantidade de tempo em milissegundos. Então, se eu quero um segundo, eu quero que ele fique parado, eu quero que o meu programa ele pare pelo tempo de 1000 milissegundos. Tá? Isso daqui é o que essa instrução vai fazer. Tá? Basicamente, imagina que você tem um robozinho. Eu estou aqui, nessa linha 2, eu fui para a linha 3, agora eu fui para a linha 4, agora eu fui para a linha 5. E na linha 6, a instrução é fique parado sem fazer nada por um segundo.
Então ele vai ficar aqui aguardando na linha número 6 um segundo antes de ele continuar para a próxima linha. Tá? O que ele vai fazer na próxima linha? Eu vou mandar ele digital write no pino 13, desligar. Vou fazer o low. E aí, na sequência, eu posso falar para ele, sei lá, vamos repetir esse processo aqui por mais um segundo. Tá? Na hora que ele terminar esse programa aqui, o que vai acontecer? Ele vai para a linha 9, ele sai da nossa função de setup, e aí ele vai começar a entrar na nossa função de loop. Antes de mais nada, pessoal, vamos parar o nosso programa aqui e vamos ver o que vai acontecer dentro do nosso código. Vou iniciar a simulação. Vamos ver se está tudo certo. Olha lá, ligou, 1 segundo, 2 segundos, e desligou. E o que aconteceu? Ficou desligado. Né? Vamos reiniciar a nossa simulação. Eu vou parar a nossa simulação e vou iniciar ela novamente. Ligou, depois de 1 segundo, ele desligou. Foi muito lento. Foi muito rápido, né? Muito lento não. Vamos trocar aqui o nosso tempo aqui, para 5 segundos, que daí vai ficar fácil da gente enxergar. Vamos colocar aqui, 5 segundos. Iniciar simulação. Ligou. Repara aqui o tempo da execução do programa. Quando chegar em 5, ele apaga. E depois disso ele fica apagado. Mas por que ele não volta a acender? Ele não volta a acender porque dentro do nosso código a gente falou para ele, olha, eu quero que você ligue por 5 segundos, desligue por 5 segundos e depois disso, o nosso microcontrolador ele não sabe mais o que fazer. Né? Ele fica aqui parado esperando a gente tomar alguma ação, fazer alguma coisa. Ele simplesmente não tem mais informação do que ele deve fazer depois disso. O que a gente pode fazer aqui? Eu quero que ele fique nesse ciclo de ligando e desligando constantemente. A gente faz o seguinte, a gente pega todo esse bloco de código e coloca aqui dentro do loop. Então a gente vai trocar aqui o nosso bloco de código e colocar aqui para dentro do loop. O que a gente vai fazer aqui? Iniciar a simulação. O que vai acontecer de diferente? Ele vai ficar lá, ligou, 5 segundos, apagou. Só que agora ele vai ter um comportamento diferente que depois desses 10 segundos ele volta a ligar novamente. Então ele está fazendo o quê? Executou essa linha, aguardou 5 segundos, executou essa linha. Depois de 5 segundos, ele acabou aqui, ele volta para o começo. Né? Então ele fez lá, linha 10, linha 11, linha 12, linha 13. Terminou a linha 13, né? Ele volta. Linha 10, aí ele vai executar a linha 11, ele vai executar a linha 12 e ele vai executar a linha 13 novamente. Tá? Então ele vai ficar fazendo isso daqui constantemente. Né? Eu cliquei aqui, eu usei uma função de depuração, eu fiz ele parar aqui o programa nesse trecho de código. Tá? Mas aqui não, vamos dar um start aqui novamente, se você tiver feito a mesma coisa que eu. Você clica aqui no botão do retomar a execução, ele volta a executar novamente, tá? Tá aí, ó. Digital write 13, delay de 5 segundos, digital write 13 low, delay de 5 segundos, tá? Então isso daqui é só uma forma de você ver como que acontece, você poder se acostumar o que está acontecendo dentro do controlador, dentro do microcontrolador, né? Ele executa as instruções passo a passo, né? Step by step, que chama. E ele vai fazer essa execução constantemente. Então, se você quiser que ele rode um outro trecho de código, eu fiz um código em outra área do meu programa. Cara, isso daí nunca vai ser executado, tá? Enquanto o compilador ele não chegar naquele trecho de código. O que acontece é, em algumas situações, parece que ele executa tudo ao mesmo tempo, tá? Porque ele faz uma varredura no programa muito rápida. Aqui a gente está fazendo o trecho de programação aqui, só que esse programa, dentro do microcontrolador, não no simulador a gente até consegue verificar quanto tempo ele demora, mas dentro do nosso dentro do nosso microcontrolador, o programa do Arduino ele é executado em questão de milissegundos. Tá? Ele é uma execução de um programa muito rápido. Tá? Isso está diretamente relacionado ao clock que nosso microcontrolador possui.
né? Então, por exemplo, o microcontrolador da placa aqui do Arduino Uno, ele tem um clock, se eu não me engano, de 16 MHz, tá? Se a gente for utilizar um ESP32, o clock dele é de 240 MHz. Então, a velocidade de execução do ESP32 é muito mais rápida do que a do próprio Arduino Uno, tá? Então, assim, então eu vou sempre usar o ESP32? Não, existem momentos em que você não precisa de toda essa potência de programação, todo esse recurso de tecnológico que o ESP32 tem. Às vezes um Arduino Uno, né, o ATmega 328P, ele pode te atender nas suas aplicações, tá? Então é uma questão mesmo de você verificar qual dessas aplicações ela vai ser mais interessante para você, qual que é a sua aplicação mais que mais atende às especificações do seu projeto, tá? Então isso daí é uma das informações que vocês precisam ter em mente. Mas vamos voltar aqui para a nossa programação, que aqui existem algumas coisas que a gente precisa melhorar dentro do nosso programa, tá? Então, vamos começar a fazer aqui alguns comentários, né? O que são comentários? Comentários são trechos de texto que você insere dentro do código que não serão lidos pelo compilador, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, barra, barra, e eu vou escrever programa de vamos trocar aqui programa, não, vamos colocar aqui função de configuração, tá? Então, o que acontece? Essa da minha função setup, eu vou colocar como uma função de configuração. Aqui dentro da minha função loop, função de execução cíclica, certo? Olha só, eu vou iniciar a minha simulação. Inicializou? Beleza. Repara que ele está executando o programa exatamente do mesmo jeito e ele não está interferindo, né, em nada na minha programação. Isso é um trecho de código que ele não é lido pelo compilador, ou seja, ele não é escrito dentro do microcontrolador. Tá? Ele fica somente dentro do meu programa, do meu software ali de edição. Tá? Então isso facilita porque você começa a criar um trecho de código que pode ser lido por outra pessoa, e aí uma outra pessoa, quando lê o seu programa, vai conseguir entender. Aqui é a função de configuração. Né? Então, aqui dentro, o que acontece? São dados de configuração. Então, você comentar o seu código é muito importante. Tá? Uma outra informação que ele traz também, eu falo que quando uma outra pessoa for ler. Só que essa outra pessoa, muitas vezes, vai ser você mesmo. Então, imagina assim, você fez um programa, você fala assim, esse programa eu entendo, não preciso comentar nada. E aí você volta a mexer nesse programa depois de um ano. Aí você fala assim, poxa, o que eu fiz? O que eu estava pensando na hora que eu fiz esse trecho de código, né? Por que eu fiz dessa forma? Então isso daí ele acaba sendo ruim, né? Tanto para a parte de manutenção, quanto para a parte de programação, né? Ou seja, você como programador tem a dificuldade de lembrar o que você fez, né? Dentro desse código, o que você estava pensando nesse trecho de programação, e até mesmo quando uma outra pessoa vai dar manutenção no seu código, ele precisa fazer alguma alteração, precisa fazer alguma mudança, e você não consegue falar para ela, vocês não têm contato, e essa pessoa ela vai precisar mexer no seu código, ela precisa quebrar a cabeça para entender, imaginar o que passava na sua cabeça quando você fez esse trecho de código. Tá? Então isso acaba sendo muito ruim. Tá? Então é sempre bom a gente fazer os comentários. Uma outra coisa que é muito comum de ser realizada é você colocar, por exemplo, nome para os sinais que você vai utilizar. Tá? Então a gente começa a entrar num quesito aqui de variáveis. Tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o que são as variáveis, como que as variáveis elas trabalham, como que elas se comportam, né? Mas aqui a gente já sabe que a gente vai criar uma variável, tá? Vai criar uma variável, e essa variável é uma variável que vai substituir a numeração 13, tá? Ou seja, eu não quero, tá? Eu não quero utilizar 13 dentro do programa, tá vendo que eu repito? Não tem nada a ver com política, tá, pessoal? Eu só não quero utilizar o número 13, poderia ser 12, 11, 10, poderia ser qualquer número. Eu não quero utilizar o número 13 aqui dentro desse trecho de programação. Então, para o meu compilador, eu vou falar para ele que eu vou criar uma variável. Então, eu vou criar aqui, ó, uma área dentro do meu código. Vamos parar a simulação.
né, eu vou criar aqui uma área dentro do meu código, que é a declaração de variáveis e constantes. Tá? Por que constantes? Que essa variável aqui, ela é uma variável que vai ser constante. Tá? Eu vou ensinar para vocês dessa forma. Tá? Existem outras formas de você fazer isso, mas eu, Eliabel, prefiro fazer dessa forma. Tá? Então, eu vou criar aqui uma constante do tipo inteiro, tá? E fiquem tranquilos, que mais para frente a gente vai entender o que significa isso. E essa constante, eu vou chamar ela de LED pin. Qual que é o valor dessa constante? 13. Ponto e vírgula. O que eu criei aqui? Eu criei uma variável, tá? Um nome, tá? Que quando eu for utilizar, né, dentro da minha programação e eu precisar me referenciar ao pino 13, eu quero que ele chame pelo LED pin, tá? Então, dentro do meu pin mode, eu não preciso mais chamar o 13. Então, agora eu coloco LED pin. Dentro do meu digital write, eu também não preciso mais chamar o LED 13. O 13 aqui, né? Eu coloco o LED pin. Também não preciso aqui, coloco o LED pin. Vamos ver se vai funcionar? Iniciar a configuração. Ó, tá funcionando exatamente igual, tá? Não mudou em absolutamente nada. Contudo, para quem vê, né, vamos pensar num produto, né? Para quem vê esse LED, né, ele considera que para o operador, para o usuário, né, desse produto, não mudou em nada. Mas para quem vai trabalhar com o código, você começa a ter um código muito mais estruturado, você começa a se tornar um código profissional, né? Então a gente vai utilizar aqui, ó, temos uma área que a gente faz a declaração de variáveis, a gente tem uma área que a gente faz a configuração, né, do que a gente vai utilizar dentro do nosso código, e a gente tem uma área em que a gente vai fazer a execução, né, o trabalho que o nosso, o nosso microcontrolador ele vai executar constantemente. Tá? Então, nessa primeira aula, né, nessa primeira parte prática aqui, a gente trouxe aí para vocês, né, um conteúdo que é bem prático, útil, né, e, pô, a gente perdeu aí o que? 25 minutos, meia hora falando de acender e apagar um LED. Mas entenda que nesse curso eu quero trazer para vocês esse conceito de programação. Tá? Então, pô, é muito fácil ligar e apagar um LED, né? Mas aqui você vai aprender sobre a programação, né? Como você vai programar o Arduino de forma a entender o que você está fazendo, de forma a você conseguir absorver essa informação, você poder criar um programa de forma profissional e também você conseguir expandir esse conhecimento, tá? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui hoje e na próxima aula eu trago para vocês aí mais conteúdo referente à parte de programação, tá bom? Até a próxima, pessoal!